Olá, querida turma de treinamento para Olimpíadas Científicas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou começar a ensinar vocês a resolver problemas abstratos dentro da área da matemática, usando uma série de métodos de resolver problemas. Esses métodos serão chamados de heurística. Então, uma heurística vai ser uma forma de passos que nós vamos utilizar para conseguir resolver um problema. Então, aqui eu vou começar já resolvendo um problema e aplicando praticamente todos os passos dessa heurística. E a gente vai aprender e derivar daí alguns conhecimentos sobre números em geral, um pouco de teoria de números. Então, aqui é um assunto muito interessante dentro da matemática, que são os números primos. Tudo bem? Então, primeiro, nós vamos partir da definição de um número primo. A coisa mais básica é ter os alicerces iniciais para a gente construir o nosso conhecimento. Então, o que nós precisamos primeiro é definir o que é um número primo. Então, um número primo é um número inteiro positivo que possui exatamente dois divisores distintos. Tudo bem? Então, o número menos 2 é um número primo? Não, por quê? Porque ele não é um inteiro positivo. E mesmo que eu tirasse essa regra de inteiros positivos, mesmo que eu tirasse positivos, falasse, números inteiros só, o número menos 2 poderia ser um número primo? A resposta é não, porque ele teria mais do que dois divisores distintos. Ele teria também divisores negativos além dos positivos. Então a gente vai considerar aqui só os números inteiros positivos desse jeito. Então, a primeira pergunta que a gente vai fazer é: o número 1 é primo? Veja, por enquanto, toda a informação que nós temos sobre números primos é essa daqui. Que números primos são números que possuem exatamente dois divisores distintos. Então, a gente pode fazer uma listagem dos divisores do número 1. Os divisores do número 1 são o número 1 e nenhum outro. Então, ele só tem um divisor, não são dois divisores. Portanto, o número 1 ele não é um número primo. Não é um número primo. Agora aqui, no item B, nós temos um desafio um pouco maior. Prove que existem infinitos números primos. A gente já chega com uma questão bastante complicada, porque ela tem essa palavra aqui, olha só. Essa palavra aqui, prove. É muito difícil na matemática a gente estabelecer o que é uma prova. O que significa provar algo dentro da matemática? Provar algo dentro da matemática significa você partir de algo que é verdade, que é reconhecidamente verdade, e chegar em uma outra afirmação que também tem que ser verdade. Então, partindo daquela primeira afirmação, você conclui a segunda, então você prova que a segunda é verdadeira. Então, por exemplo, o que nós temos aqui de definição de números primos? Nós temos isso aqui. Então, isso é a nossa verdade. A nossa verdade é que números primos são números inteiros que possuem exatamente dois divisores distintos, certo? Então, essa é a coisa que nós temos que assumir como verdade, e o que nós concluirmos a partir disso terá que ser verdade também. Então, é isso que nós queremos demonstrar partindo de uma prova de que existem infinitos números primos. Então, o que eu vou fazer aqui é um tipo de demonstração que a gente chama de demonstração por absurdo ou demonstração por contradição. O que eu vou fazer? Eu vou começar fazendo uma afirmação que vai tentar negar o que eu quero provar. Se essa afirmação se demonstrar falsa, então o que deve valer vai ser o oposto dela. O que significa isso? Significa o seguinte. Vamos supor que eu queira provar para vocês que todos os números são interessantes. Tudo bem? Isso significa que eu posso pegar todos os números que existem e colocar eles num conjunto de números interessantes. Então, nesse conjunto estarão absolutamente todos os números. Indo de, sei lá, eu vou colocar menos π, e, 0, 1, 2, todos os números estão aqui. Racionais e irracionais, tudo bem? Todos eles estão nesse conjunto que é infinito. Agora, eu estou dizendo que todos os números são interessantes. Eu quero provar isso. Tudo bem? Eu vou tentar provar isso partindo de uma contradição. Então, eu vou supor que exista um número que não é interessante. Então, suponhamos, a gente vai supor, um número qualquer, que eu vou chamar de, sei lá, P, que pertence a esse conjunto A, tal que P não é interessante. Mas olha, isso é uma característica única do P.
e isso torna ele interessante. Então, se existe um P que é o único que não é interessante, logo ele é interessante. E a gente chega numa contradição, tudo bem? Claro, isso não é um exemplo formal, tudo bem? Isso é só uma alegoria para vocês entenderem o que é uma demonstração por contradição. Então, funcionou assim. Eu queria provar uma afirmação, a afirmação é de que todo número é interessante, e aí eu tentei negar essa afirmação, falando que não, que existe um número que não é interessante. E aí eu chego numa contradição. Isso significa que a negação que eu fiz estava errada. Tudo bem? Tá bom. Agora vamos voltar lá para os nossos números primos. Então eu quero provar que existem infinitos números primos. O que eu vou fazer? Eu vou partir de onde? Eu vou supor que não existem infinitos números primos. Então eu vou supor que a lista de números primos é finita. Ou seja, eu posso criar um conjunto P grande aqui de números primos que contenha todos eles e é uma lista finita. Então vamos lá, os números primos são 2, 3, 5, 7, 11, por aí vai. E vamos dizer que chega até um número P, que é o maior número primo que existe. Tudo bem? Afinal de contas, se eles são finitos, existe um maior do que todos. Então a hipótese que eu estou fazendo é essa, de que não, eles não são infinitos. O que eu vou fazer agora é tentar contradizer a minha hipótese partindo dela própria. Então olha só. Eu vou simplesmente multiplicar todos os números primos. Então eu vou fazer o produto de todos. Eu vou escrever um número novo que seja igual ao produto de 2 vezes 3, vezes 5, vezes 7, vezes 11, vezes 13, vezes todos os números até o meu número P. Então, esse número existe, afinal de contas a gente sabe que os números inteiros são infinitos. E esse número ele claramente não é um número primo porque ele tem todos esses divisores aqui. Todos os números primos são divisores dele, certo? Agora eu vou escrever um novo número, eu vou chamar de, sei lá, R. Eu vou escrever um número R que seja igual a um número Q mais 1, desse jeito aqui. Agora o que nós observamos? Nós observamos que Q mais 1, ele não é divisível por 2. Por quê? Porque Q é um múltiplo de 2 e um vizinho dele não pode ser múltiplo de 2. Ele também não é divisível por 3, pelo mesmo motivo. Não é divisível por 5, pelo mesmo motivo. Nem por 7, nem por 11, nem por 13, nem por nenhum número primo. Se ele não é divisível por nenhum número primo, se ele não pode ser decomposto em nenhum tipo de produto, significa que ele só tem dois divisores, o 1 e ele próprio. Isso significa que a gente encontrou um número R que, vejam bem, é primo. R é um número primo. Só que o R, ele é claramente maior do que o número P. Então a gente tem que R é maior do que P. Só que a nossa hipótese era de que P era o maior número primo que existe. Porém, R é um número primo e é maior do que P. Nós chegamos aqui, portanto, a uma contradição. Sendo assim, a nossa hipótese inicial de que o conjunto dos números primos era finito é uma hipótese falsa. Logo, está demonstrado que existem infinitos números primos. Isso aqui é muito interessante com a nossa heurística desenvolvida pelo Pauliá no livro dele de Como Resolver Problemas, porque nós estamos passando pelas várias etapas dela. Nós estamos primeiro entendendo a definição, a base dos nossos problemas, nós estamos entendendo o que queremos provar e aprendendo a usar essas definições para chegar onde nós queremos. Então, eu queria provar que existem infinitos números primos, eu tinha que dar um jeito de resolver esse problema. Uma forma de resolver era tentando entender quais seriam as implicações de se isso fosse falso, ou de um problema análogo qualquer. Agora, essa letra C, esse item C, ele é muito interessante. E eu vou fazer uma discussão maior sobre números inteiros com vocês para a gente poder resolver isso aqui. Uma curiosidade é que, se não tivesse esses itens, esse problema se tornaria um dos maiores problemas em aberto da matemática. Na verdade, esse é considerado um dos problemas de $1 milhão. Ou seja, se você resolve esse problema do item C para um caso geral, você ganha $1 milhão. Mas nós não estamos interessados no caso geral, nós queremos resolver para esse caso específico em que nós temos essa lista de números. Então, a pergunta que está sendo feita é: quais dos números listados não podem ser expressos como a diferença de dois números primos? O que significa a diferença de dois números primos? Se eu pego um número primo Q
um número primo P e subtrair um número primo Q, eu tenho que ter um resultado, e esse resultado seria um desses números aqui. Então, por exemplo, ó, de cara, a gente pode pensar no número 2. O número 2, ele pode ser representado como a diferença de dois números primos? Bom, ele pode. Eu posso fazer 5, que é um número primo, menos 3, que é outro número primo, por exemplo. 5 menos 3 é igual a 2. O número 3, será que ele pode ser expresso como a diferença de dois números primos? Pode. 5 menos 2, por exemplo, dá igual a 3. E por aí vai. Mas veja, eu quero encontrar uma maneira mais esperta de saber se isso é verdade do que testar número por número. Será que existe uma forma de encurtar o nosso caminho? É claro que testando um por um a gente resolve o problema, mas isso não é a forma que otimiza a nossa resolução. Então, para entender uma forma de como otimizar a nossa resolução, a gente precisa entender um pouquinho mais sobre os números inteiros. E sobre os números primos, consequentemente. Olha só. A primeira coisa que a gente pode fazer é dividir os números inteiros em números pares e números ímpares. E nós precisamos encontrar uma forma de escrever isso, certo? Então, todo número que é par não é ímpar e todo número que é ímpar não é par. Isso é um princípio do terceiro excluído, tudo bem? Veja, nós podemos escrever todo número par na forma... Eu vou escrever os números pares como P e vou falar que eles são da forma 2 vezes um número K inteiro, tudo bem? Todos os números representados por letra aqui são números inteiros. Então, todo número par é um múltiplo de 2. Isso não é novidade para ninguém. Eu posso escrever o 4 como 2 vezes 2, o 6 como 2 vezes 3, 8, 2 vezes 4 e por aí vai. Todos os números pares são escritos dessa forma. Agora, os números ímpares eu posso escrever da seguinte forma. Os números ímpares eu vou representar pela letra I. Eles vão ser iguais a um número 2K mais 1. Ou eu posso escrever também um número ímpar como 2K menos 1. Tanto faz, tudo bem? Por que tanto faz? Porque todo número ímpar é vizinho de um número par. Então, aqui nesse 2K, eu tenho um número par. O vizinho dele é um número ímpar. Aqui eu posso estar pegando o vizinho da frente ou o vizinho de trás, certo? Veja, eu posso escrever o número 3, por exemplo, como 2 vezes 1 mais 1. Posso escrever também como 2 vezes 2 menos 1. Então, eu consigo encontrar o mesmo número ímpar de duas formas diferentes. Qual nós vamos escolher, tanto faz, é convenção. Eu gosto muito de usar a soma porque eu gosto de sinais positivos, eu não gosto de fazer conta com sinais negativos. Mas aí vai do problema. Em alguns problemas é mais conveniente usar essa forma de expressar um número ímpar do que a forma de cima. Agora vem uma coisa muito interessante, olha só. Eu vou demonstrar para um caso geral que a diferença de dois números ímpares é um número par. A diferença de dois números pares é um número par. A gente vai verificar isso. Olha só. Primeira coisa que eu vou fazer é tentar entender isso num caso concreto. Então, eu vou pegar dois números pares quaisquer e vou subtrair um do outro. Por exemplo, 6 menos 4. 6 menos 4 é igual a 2. 6 é par, 4 é par, 2 é par também. Então, a gente viu que nesse caso, a diferença de dois números pares é um número par. Mas isso não prova para um caso geral. Isso prova para o caso 6 menos 4. Para provar para um caso geral, eu tenho que fazer um número par da forma 2K e um outro número par de uma outra forma qualquer aí. Eu vou falar que eu tenho, então, um número par que se apresenta da forma 2K1 e um outro número par que se apresenta da forma 2K2. Desse jeito assim. Agora, como eu tenho um fator comum, o 2 aqui e o 2 aqui, basta fatorar eles, então eu vou ficar com K1 menos K2 vezes 2, desse jeito. Isso é a diferença de dois números pares. Eu vou chamar os dois pares de P1 menos P2. Tudo bem? Agora notem que isso aqui é um número. Eu posso chamar esse número de K. Então a diferença entre dois números pares vai ser igual a 2 vezes K. Portanto, a diferença de dois números pares é também um número par. Agora, para o caso dos números ímpares, eu vou fazer a mesma coisa usando essa notação. Então, eu vou fazer a diferença de dois números ímpares, I1 menos I2. Isso vai ser igual a 2K1 mais 1 menos 2K2 mais 1 também, certo? Desse jeito aqui. Então, eu estou usando a mesma notação, eu só mudei os Ks. Tudo bem? A gente
Claro, eu me furtei de fazer num caso concreto. Vamos ver num caso concreto. Se eu fizer 5 menos 3, isso é igual a 2. Isso é ímpar, isso é ímpar, isso é par. Tá bom, a gente viu que funciona em alguns casos particulares, vamos ver aqui para um caso geral. Esse é o caso geral. Como é que eu posso escrever esse caso geral? Posso escrever da seguinte forma. Esse menos vai passar com menos para tudo que está dentro ali dos parênteses, então, e 1 menos e 2 é igual a 2k1 mais 1 menos 2k2 menos 1, certo? Aqui, olha só, 1 menos 1, tchau pro 1. O que sobra é 2k1 menos 2k2. Então, eu posso escrever isso simplesmente como 2 vezes k1 menos k2. Olha só, isso aqui é um número inteiro, portanto, isso aqui é um número par. Logo, a diferença de dois números ímpares é um número par. Por que isso ajuda na resolução do nosso problema? Vamos verificar. Vamos fazer uma lista dos números primos. Eles têm uma propriedade interessante. Essa lista, como encontrar números primos, se chama crivo de Eratóstenes. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona. A ideia é que eu disponha todos os números inteiros, então imagina que a minha lista é infinita, tudo bem, ela cresce indefinidamente, e aí o que eu vou fazer é pegar o primeiro número primo e ir descartando todos os múltiplos dele. Então, o primeiro número primo que eu encontro é o 2. Eu vou descartar todos os múltiplos de 2. Então, some o 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. E assim vai, eu seguiria na minha lista infinita descartando eles. Agora, o próximo número ao lado dele que sobrou deve ser também um número primo. Então, o 3 é o meu próximo número primo. O que eu vou fazer agora é descartar todos os múltiplos de 3. Aqui, o 6, mas ele já foi descartado. O 9, então o 9 não pode ser primo, porque ele é múltiplo de 3. O 12 já foi descartado. O 15 é múltiplo de 3. O 21 é múltiplo de 3. 27 é múltiplo de 3. Pronto. Né? Nessa lista eu não tenho mais múltiplos de 3. Teria o 30 e etc., mas eles já foram descartados. Agora, o próximo que sobrou é o 5, então o 5 também é um número primo. Agora eu vou cortar todos os múltiplos de 5 que estiverem por aqui. Quase todos já foram cortados, sobra só o 25, cortei o 25. O próximo número que sobrou é um 7, então eu vou cortar todos os múltiplos de 7 que aparecerem aqui. Olha só, não tem nenhum sobrando já. O próximo é o 11, já não tem mais múltiplos de 11, e por aí vai. Se vocês notarem, o que sobrou aqui, muito rapidamente já são todos números primos. Então, esse método de encontrar números primos é chamado crivo de Eratóstenes. Eratóstenes era um matemático grego e crivo significa peneira, tá bom? É um sinônimo de peneira. Então, isso é uma forma de selecionar os números primos usando o crivo de Eratóstenes. Agora, o que nós percebemos nos números primos é que, com exceção do 2, todos são ímpares. Afinal de contas, logo que eu circulei o 2, todos os números pares, tirando o 2, foram automaticamente cortados. Sendo assim, o que eu sei é que a diferença de dois números primos vai ser sempre a diferença de dois números ímpares, exceto quando a diferença é com um número 2. E a gente sabe uma coisa. Uma outra coisa que eu vou mostrar aqui para vocês é que a diferença de um número par com um número ímpar, ou a diferença de um número ímpar com um número par, é um número ímpar. Eu vou escrever um número par menos um número ímpar. Isso aqui vai ser igual a 2k1 menos 2k2 mais 1. Isso aqui posso escrever simplesmente como 2k1 menos 2k2 mais 1. Coloco 2 em evidência, 2k1 menos k2 mais 1. Isso aqui é um número, eu posso escrever como k, então a diferença de um número par para um número ímpar vai ser igual a 2 que multiplica k mais 1. Isso aqui é um número ímpar da nossa definição de número ímpar. Então, voltando aqui para o nosso problema, ficou muito fácil. Como eu sei que a diferença de dois números primos, tirando 2, vai dar sempre um número par, todos os números pares já podem ser riscados aqui como possibilidades de números que vêm da diferença de dois números primos. O que resta agora a gente saber é se esses números ímpares podem ser expressos como a diferença... Aliás, se esses números ímpares não podem ser expressos como a diferença de dois números primos, porque todos os números pares podem, certo?
A gente já viu que todos os números pares podem, porque tirando 2, todos os números primos são ímpares. Então agora o que a gente tem que ver? Para esses números ímpares serem a diferença de dois números primos, um desses números primos tem que obrigatoriamente ser o 2. E como o 2 é o menor número primo, a gente sabe que esse Q aqui só pode ser o 2. Então o que a gente vai fazer é saber se P menos 2, com P sendo um número primo, vai ser igual a um desses números que nós estamos listando. Em outras palavras, nós queremos saber se esse número que nós estamos listando, mais 2, é um número primo ou não. Então a pergunta agora se reduziu a essa pergunta aqui, ó. Se o número testado mais 2 é primo. Então olha só, 3 mais 2 é 5, e 5 é um número primo. Então esse aqui ele pode ser escrito como a diferença de dois números primos. 7 mais 2 é 9. 9 não é um número primo. Então esse aqui ele não pode ser escrito como a diferença de dois números primos. 13 mais 2 dá 15. 15 não é um número primo. Então 13 também não pode ser escrito como a diferença de dois números primos, com toda certeza. 137 mais 2 é igual a 139. E 139 é um número primo. Bom, vocês podem verificar isso, não precisam acreditar em mim. Isso significa que esse aqui também pode ser escrito. Então nós resolvemos o nosso problema. Os números listados aqui que não podem ser escritos como a diferença de dois números primos são o 7 e o 13. Agora, uma curiosidade é que o nome desse problema é conjectura dos primos gêmeos. Se eu não tivesse nenhuma dessas opções, a pergunta seria: será que existem infinitos números primos que têm distância de 2 um para o outro? Então, o que significa isso? Significa que, por exemplo, o 3 e o 5 são números primos gêmeos. Por quê? Eu ando 2, eu chego de um número primo em outro número primo. 5 e 7 são primos gêmeos. Por quê? Eu ando 2, eu chego de um para o outro. Certo? O 11 e o 13 são primos gêmeos. A pergunta que a conjectura dos primos gêmeos tenta responder é se existem infinitos números primos que satisfazem essa propriedade. E a resposta está em aberto. Os matemáticos não chegaram numa conclusão ainda. Bom, eu convido vocês a tentar responder essa pergunta, bastante interessante. Talvez como exercício da lista. Esse vídeo já está ficando um pouco longo, idealmente eu colocaria mais exercícios, resolvendo e tudo mais, mas eu acho que isso já dá uma ideia bem interessante de como funciona o método de resolução de problemas em matemática. Tudo bem? Eu acho essa discussão bastante interessante e eu convido vocês a fazerem outros exercícios.